Meu nome é Ana, e antes de tudo mudar, minha vida era bem tranquila. Eu vivia com minha mãe, Teresa, em uma casa pequena, mas acolhedora, em um bairro sossegado. Ela era uma professora universitária dedicada e apaixonada pelo que fazia, sempre se esforçando ao máximo para me criar e nos garantir uma vida estável e cheia de carinho. Meu pai, Eduardo, era um homem gentil, mas o casamento deles não foi fácil. Eles se conheceram na faculdade e se casaram jovens. No começo, tudo parecia perfeito, mas com o tempo, as diferenças entre eles começaram a se manifestar. Meu pai era mais reservado, enquanto minha mãe era extrovertida e muito sociável. Com o passar dos anos, a rotina e os desafios começaram a afastá-los. E quando eu tinha 10 anos, eles decidiram se separar. Foi um período difícil para todos nós. Eu me lembro das discussões e das mudanças que aconteceram em nossa vida. Minha mãe fez de tudo para manter a estabilidade para mim, mesmo com o coração partido. Ela se dedicou ao trabalho e a mim com ainda mais empenho, tentando preencher o vazio que a separação deixou. Após a separação, minha mãe e eu nos adaptamos a uma nova rotina. Passamos a ser só nós duas, e apesar das dificuldades, conseguimos construir uma vida confortável. Minha mãe sempre se esforçou para que eu não sentisse a falta do meu pai. Ela era uma rocha para mim e, apesar de suas próprias tristezas, nunca deixou que isso interferisse em nossa vida diária. Agora, com 30 anos, posso dizer que tudo mudou quando eu tinha 20 anos e minha mãe, 40. Quando minha mãe me apresentou ao novo namorado dela, não consegui esconder o incômodo. Ele era jovem demais para ela, no mínimo uns 15 anos mais novo. Eu já estava acostumada com as aventuras amorosas dela, mas dessa vez parecia diferente. O nome dele era Rafael, e ele era bonito demais para ser verdade, com olhos verdes que pareciam me atravessar e um sorriso que fazia meu coração acelerar, mesmo eu tentando ignorar. Com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira vez que ele dormiu lá em casa, senti algo diferente no ar. Não sei explicar exatamente, mas parecia que a casa mudava quando ele estava por perto. A gente conversava de vez em quando, nada demais, mas depois que ele ia embora, eu não conseguia parar de pensar nele. Aos poucos, comecei a me sentir atraída por Rafael, e isso me assustava. Ao mesmo tempo, a ideia de vê-lo mais me deixava ansiosa. As noites em que Rafael dormia lá em casa foram se tornando cada vez mais complicadas para mim. Eu ficava acordada, imaginando o que ele estava fazendo, pensando nele o tempo todo, e essa obsessão foi crescendo. Eu estava ficando louca por ele, mas não entendia o porquê. Era como se ele tivesse algum tipo de poder sobre mim, mas eu tentava ignorar, achando que era só coisa da minha cabeça e que ia passar. Uma noite, depois que minha mãe e Rafael já estavam dormindo, fui tomar um banho para tentar relaxar e tirar esses pensamentos da cabeça. De repente, senti que alguém estava me observando. Olhei em volta, mas não vi nada, até que percebi uma sombra atrás da porta. Alguém estava espiando pela fechadura. Meu coração disparou e fiquei assustada por um momento, mas aí pensei que poderia ser o Rafael. Em vez de me sentir mal, a ideia me deixou estranhamente animada. Saí do banho confusa, sem saber o que pensar, e não falei nada para ninguém, nem para ele. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. Rafael não saía da minha cabeça, e eu não conseguia me concentrar em nada além dele, querendo que ele estivesse sempre por perto. Ao mesmo tempo, eu sabia que algo estava errado. Essa obsessão não era normal, mas eu não conseguia controlar. Era como se eu estivesse presa em uma situação que só piorava a cada dia. Sabia que precisava entender o que estava acontecendo, mas o medo me paralisava, e quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que estava perdendo o controle. Minha mãe não notava nada, estava feliz com o namoro, e eu me sentia péssima por desejar o cara que ela amava, mas não conseguia evitar. Quando ele estava por perto, meu coração acelerava, minhas mãos suavam, e eu fazia de tudo para parecer normal, mas por dentro, eu estava em pedaços. Uma noite,
Rafael apareceu em casa quando minha mãe estava no trabalho. Ela havia começado um novo turno e agora chegava tarde, o que nos deixava mais tempo sozinhos. Ele disse que só queria assistir a um filme e esperar por ela. Mas eu sabia que havia algo mais acontecendo. Nos sentamos no sofá, e ele estava mais próximo de mim do que o normal. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele podia ouvir. O filme passava na TV, mas eu não conseguia prestar atenção em nada além dele. Então, de repente, ele colocou a mão na minha perna. Foi como se uma corrente elétrica passasse por mim. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Ele não disse nada, apenas continuou com a mão ali, acariciando devagar. Em vez de sair correndo ou mandá-lo parar, eu só consegui fechar os olhos e aproveitar aquele momento. Enquanto ele acariciava minha perna, eu estava tão nervosa que mal conseguia pensar. Então, ele se inclinou e nos beijamos. O beijo começou devagar, mas logo ficou mais intenso. Eu estava tão envolvida que parecia que só existiam nós dois. Cada toque, cada beijo, fazia com que eu me sentisse mais atraída por ele, mesmo sabendo que era errado. Eu sentia um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e desejo que me deixava confusa. De repente, ouvi a porta da frente abrir. Minha mãe estava voltando mais cedo. Rafael se afastou rapidamente. E eu também. Sabia que precisava agir rápido. Vamos, precisamos sair daqui antes que ela chegue, eu disse, tentando manter a calma. Rafael concordou e saiu pela porta dos fundos. Corri para o quarto e me escondi no armário, tentando me acalmar e esconder qualquer sinal do que havia acontecido. Quando minha mãe entrou, saí do esconderijo e tentei sorrir normalmente. Ela não parecia desconfiada, e eu me senti um pouco aliviada. Eu estava tremendo e me sentia culpada. Passei o resto da noite no quarto, pensando no que aconteceu e no que estava sentindo. Eu sabia que era errado, mas não conseguia parar de pensar nele. O que me assustava era que eu estava me envolvendo cada vez mais com Rafael, e parecia impossível parar. A culpa e o desejo se misturavam, e eu me sentia presa em uma situação da qual não sabia como sair. Eu precisava enfrentar isso, mas não sabia por onde começar. Quanto mais tentava me afastar, mais me sentia atraída por ele. A verdade estava começando a aparecer, mas eu não estava pronta para lidar com ela. Enquanto minha mãe estava no trabalho, Rafael e eu começamos a nos encontrar escondidos. Eu sabia que, quando ela saía, eu tinha um tempo só para nós. Esses encontros começaram a se tornar uma parte regular dos meus dias. Cada vez que minha mãe saía para trabalhar, eu ficava ansiosa, esperando pela visita de Rafael. Quando ele chegava, a casa parecia se transformar em um lugar só nosso. Aproveitávamos cada momento para ficarmos mais próximos. No início, só conversávamos, mas logo nossos momentos juntos se tornaram mais íntimos. Quando minha mãe estava em casa, Rafael agia normalmente. Quase não conversávamos, e fazíamos de conta que éramos apenas amigos. Mas assim que ela saía, a situação mudava completamente. Durante esses encontros escondidos, nossa conexão ficava mais forte. Cada toque, cada olhar, fazia com que eu me sentisse cada vez mais envolvida. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas a sensação de estar com Rafael me fazia sentir que era o único lugar onde eu realmente queria estar. Com o tempo, comecei a questionar Rafael sobre o que estávamos vivendo. Perguntei por que não fugíamos juntos, por que não poderíamos ir embora e começar uma nova vida. Rafael me olhou e disse: "Não é tão simples. Precisamos resolver algumas coisas antes de fazer algo assim." Eu entendi, mas estava frustrada. A ideia de fugir parecia a solução perfeita, mas eu sabia que a situação era muito mais complicada do que eu gostaria de admitir. Eu continuei com nossos encontros secretos, tentando equilibrar a alegria que sentia com Rafael e a culpa por enganar minha mãe. Era uma situação complexa, e eu me perguntava quanto tempo conseguiria manter tudo isso sem que algo saísse errado. A situação começou a mudar quando minha mãe começou a desconfiar de Rafael. Uma noite, enquanto estávamos na cozinha,
Minha mãe abriu seu coração e expressou suas preocupações. Ela havia notado que Rafael estava diferente, mais distante, como se não estivesse tão interessado em estar conosco. Além disso, mencionou que dinheiro havia desaparecido de sua carteira e que Rafael estava frequentemente reclamando de problemas financeiros. Isso me deixou surpresa e inquieta. Tentei manter a calma, mas as palavras dela só aumentaram meu sentimento de culpa. Minha mãe continuou, dizendo que não queria fazer acusações sem provas, mas algo parecia estranho. Rafael não parecia mais o mesmo e estava falando muito sobre dinheiro. Para tentar aliviar a tensão, eu respondi que talvez ele estivesse passando por dificuldades financeiras, o que poderia explicar seu comportamento nervoso. Minha mãe olhou para mim com preocupação e disse que estava começando a achar que ele poderia ter pego o dinheiro da sua carteira. Aquela conversa me atingiu como um soco no estômago. Rafael parecia não estar interessado em minha mãe por amor, mas talvez por alguma vantagem financeira. Depois que minha mãe foi para o quarto, eu me sentei sozinha, pensando em tudo. A situação estava ficando cada vez mais complicada e eu me via em um emaranhado de mentiras e segredos. Eu sabia que precisava confrontar Rafael para entender suas verdadeiras intenções. Mas também precisava tomar cuidado para que minha mãe não descobrisse o que estava acontecendo. Decidi falar com Rafael sobre minhas dúvidas, sem mencionar o que minha mãe havia dito. Perguntei a ele por que estava com minha mãe e comigo ao mesmo tempo, considerando que ele era muito mais jovem que ela. Rafael parecia desconfortável e respondeu que gostava muito da minha mãe, mas que havia se sentido atraído por mim quando nos conhecemos. A sua resposta não soou muito sincera, mas eu tentei acreditar nele. No domingo seguinte, minha mãe me contou que a mãe de Rafael viria almoçar em nossa casa. Fiquei surpresa e um pouco inquieta, pois parecia estranho conhecer a mãe dele enquanto tudo estava tão confuso. No entanto, era a escolha dela, já que era com Rafael que ela estava oficialmente envolvida. Dona Beatriz, a mãe de Rafael, era uma mulher peculiar. Ela parecia arrogante e seu sorriso forçado não disfarçava a impressão de que queria mostrar sua superioridade. Ao chegar, ela se apresentou com um ar de importância e comentou que estava ansiosa para conhecer a nova namorada de seu filho. Rafael parecia relutante quanto à visita da mãe, o que me deixou confusa. Por que ele não queria que ela viesse? Isso só aumentou minha curiosidade. Durante o almoço, Dona Beatriz começou a questionar Rafael sobre por que ainda não tinha apresentado sua nova família a ela. A resposta de Rafael de que ainda eram apenas namorados criou um clima constrangedor. Rafael tentou amenizar a situação elogiando a comida, mas a atmosfera continuou pesada. Depois do almoço, Dona Beatriz nem se ofereceu para ajudar com a limpeza, e eu acabei lavando a louça sozinha enquanto eles conversavam e comiam a sobremesa. Enquanto eu lavava, Dona Beatriz apareceu atrás de mim e, com uma expressão séria, me disse que sabia de tudo. Eu fiquei paralisada e perguntei o que ela queria dizer. Ela revelou que conhecia bem Rafael e sabia que ele não se interessava por mulheres mais velhas, mas por mulheres da minha idade. Segundo ela, se ele estava com minha mãe, era por interesse. Dona Beatriz também insinuou que Rafael e eu tínhamos um caso e me fez uma pergunta que me deixou gelada. Alguma peça de roupa sua desapareceu? Uma roupa íntima. Talvez. Eu fiquei chocada e sem palavras. Dona Beatriz explicou que Rafael se envolvia com bruxaria e já havia enfeitiçado outras garotas. Ela disse que eu provavelmente era mais uma vítima. Essas palavras ecoaram na minha mente e eu me senti aterrorizada. Quando Rafael entrou na cozinha, Dona Beatriz sorriu e disse que estava apenas conversando comigo sobre a vida. Rafael fez uma expressão de desconfiança, e eu percebi que ele estava começando a suspeitar de algo. Dona Beatriz foi embora e eu fiquei sozinha, tentando processar tudo. A situação parecia uma loucura, mas algumas coisas começaram a fazer sentido. Minha mãe já estava desconfiada de que Rafael estava roubando seu dinheiro e mencionou nosso caso. Como Dona Beatriz sabia disso? Decidi verificar minhas roupas e percebi que uma calcinha estava faltando. Não sabia se deveria me sentir aliviada por ter uma explicação ou aterrorizada com a situação. Com o coração acelerado,
Tentei me acalmar e pensar no que fazer a seguir. Descobri na internet simpatias que usam peças íntimas para quebrar laço e decidi fazer uma para desfazer qualquer influência. Após fazer a simpatia, comecei a notar mudanças. Rafael passou a vir menos à nossa casa e eventualmente parou de me procurar. Embora eu ainda pensasse nele e nas nossas noites juntos, eu realmente queria que tudo acabasse. Fiz a simpatia por mais 7 dias para garantir que tudo entre nós fosse desfeito. No último dia, senti um enorme alívio, como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. O sono foi profundo e reparador, e a sensação de liberdade de Rafael trouxe um grande alívio. Na semana seguinte, percebi que Rafael havia me bloqueado em todas as redes sociais. Fiquei aliviada, mas também preocupada e tentei entender o que estava acontecendo. Perguntei à minha mãe, de forma discreta, sobre o que havia ocorrido com Rafael. Ela me contou que haviam brigado e não estavam mais se falando. Minha mãe parecia chateada e achava que Rafael não a amava de verdade, mas estava com ela por interesse. Isso me fez pensar em como usar essa situação para resolver tudo de uma vez. Decidi contar à minha mãe o que Dona Beatriz havia dito sobre Rafael ser interesseiro. Quando minha mãe ouviu, parecia que todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam, e ela finalmente entendeu o comportamento estranho de Rafael. Ela estava aliviada por ter uma explicação, e eu me senti um pouco mais tranquila. A tensão entre nós diminuiu e a conversa sobre Rafael foi se encerrando. Eu sabia que era melhor não entrar em mais detalhes e deixar as coisas seguirem seu curso. Estava feliz por ter tomado uma atitude e por finalmente ter um pouco de paz. Minha mãe terminou com Rafael, e eu estava com medo de que ele revelasse a verdade para ela. Mas ele não fez isso, o que me deixou aliviada, mas ainda culpada. Hoje, já estou casada com outra pessoa, e minha mãe também encontrou alguém com quem se casou novamente. Eu nunca tive coragem de contar a ela o que realmente aconteceu. A vergonha e o medo da decepção dela me impediram de revelar a verdade. Eu sei que seria um choque muito grande, e não consigo imaginar como ela reagiria. A vida seguiu para nós duas, mas aquela parte escura da minha vida continua escondida. Não sei se tudo isso foi causado pela magia que Rafael usou ou por meus próprios erros. Às vezes me pergunto se faz diferença saber a razão. Seja qual for o motivo, o fato é que as coisas aconteceram como aconteceram e eu apenas tento seguir em frente lidando com as consequências.